Meu nome é Paulo César, eu sou professor de História e supervisor escolar na Rede Municipal de Gravataí e trago para vocês mais uma conversa de professor. Eu quero hoje falar sobre esta corrente de opinião que há algum tempo invadiu as redes sociais, invadiu os meios de comunicação através dos telejornais, através dos programas de rádio e que tem tentado os trabalhadores assalariados acreditarem que uma parte significativa dos problemas financeiros, dos problemas domésticos com os quais eles se deparam, tem uma relação direta com uma desorganização financeira, com uma desorganização doméstica, e que estas pessoas assalariadas, a grande maioria das quais vive com um salário mínimo, algo em torno de R$ 998, não estariam sabendo dar prioridade às despesas que elas precisam enfrentar no decorrer do seu mês orçamentário. Isso é um absurdo. Qualquer pessoa que receba salário mínimo, que tenha que pagar aluguel, que tenha que pagar água e luz, que tenha que fazer o rancho do mês, que tenha que suprir alguma necessidade escolar dos seus filhos, sabe que essa matemática, sabe que essa conta entre receita e despesa, ela não fecha. Ela é uma falácia, ela é uma mentira, ela tem que ser de fato expurgada de qualquer tipo de análise que nós venhamos a fazer para enfrentar estes problemas que nos assolam há muito tempo no Brasil, mas que agora se tornaram de fato insuportáveis. A gente precisa, mais uma vez, lembrar que no Brasil hoje vivem mais de 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, que não têm emprego. Vive no Brasil hoje algo em torno de 5 milhões de pessoas que têm dificuldade para se alimentar. Temos que, de fato, levar em consideração que inexiste no Brasil hoje uma política de geração de emprego. Não existe isso. E a gente percebe que não existe no âmbito do município, não existe no âmbito do Estado e muito menos no âmbito do governo federal, e que o que existe hoje é um discurso vertical destas três esferas que busca, de forma fantasiosa, estabelecer uma relação entre esta reforma da Previdência que querem nos enfiar goela abaixo com a solução destes problemas financeiros, domésticos, sociais, que nós, trabalhadores pobres, enfrentamos diariamente e corriqueiramente. Há algum tempo atrás, há muito tempo, havia uma frase célebre que ela era utilizada para se iniciar uma discussão entre a origem da riqueza e da pobreza das sociedades, e que ela foi muito utilizada em sala de aula. Eu, efetivamente, muito utilizei nas minhas aulas de História e de Geografia. Essa frase diz o seguinte, olha como ela é criativa e ela tem um significado, assim, bastante fácil de se compreender. Diz essa frase exatamente assim, o pobre é pobre porque é pobre. Ou seja, o pobre é pobre porque não tem recursos materiais para sair da pobreza. E que, de fato, se nós, trabalhadores assalariados, e especificamente aqueles que vivem efetivamente com um salário mínimo, não tiverem condições de aumentar o seu poder de compra, não tiverem condições de suprir as suas necessidades básicas com o salário que recebem, essa realidade social ela não vai mudar. Esta realidade financeira ela vai se agravar cada vez mais e não vai haver reforma alguma da Previdência, que inclusive vem para aumentar tempo de contribuição, para que as pessoas morram trabalhando, porque de fato da iniciativa privada, quem é que vai conseguir trabalhar 40 anos ininterruptamente? Isso é uma coisa fantasiosa que qualquer pessoa, qualquer estudante de 5º ano do ensino fundamental que venha a fazer um cálculo simples, ele consegue então identificar, de forma pueril, que essa matemática ela não fecha.
porque estas pessoas não conseguem trabalhar 40 anos numa mesma empresa direto, e o tempo em que elas ficam desempregadas muitas vezes, ele é, em alguns períodos da sua vida, muito maior do que o tempo que elas estão empregadas. Então a gente precisa pensar isso, que no mundo hoje, mas especificamente no nosso país, que é o lugar em que nós residimos, ele está assim marcado por uma desigualdade social muito grande, por uma desigualdade da riqueza avassaladora, e que se o Estado, se o poder público não combater esta desigualdade e não oferecer condições para que as pessoas saiam desta condição de miserabilidade, essa situação não vai mudar. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre esta situação e que a gente possa, de fato, pensar caminhos, pensar alternativas que não sejam estes caminhos e estas alternativas que estão tentando nos empurrar goela abaixo e que de fato não vai mudar a nossa situação financeira, não vai modificar a nossa situação orçamentária, e a tendência é que nós venhamos simplesmente a deixar de herança para os nossos filhos essa pobreza, essa dificuldade que hoje nos assola e que tem como resultado, uma sociedade, no caso do Brasil, extremamente desigual, com uma concentração de renda absurdamente desumana e uma socialização da pobreza inaceitável. É esse o meu recado. A gente vai conversando. Até mais.